Olá! Hoje é a nossa segunda aula da introdução ao desenho, do aprendeраdesenhar.net. Hoje nós vamos falar sobre linha, forma e sombreamento. Vamos fazer um exercício bem simples, básico mesmo, mas para a gente entender por que esses três elementos são tão importantes no nosso desenho. Esta maçã aqui, por exemplo, é um desenho que eu acabei de fazer. Aqui tem linha, tem forma e tem sombreamento. E nós precisamos entender que todo desenho vai levar como parâmetro o desenho que a gente quer, o objeto que a gente quer desenhar. Tem objetos que são mais retos, tem linhas mais retas, como na perspectiva. Tem desenhos que pedem linhas mais orgânicas, e por aí vai. Então nós temos que nos propor a fazer as linhas de acordo com o objeto a ser desenhado. Essa maçã aqui, por exemplo, eu comecei com linhas, com uma linha bem fraquinha. A gente começa sempre do claro para o escuro. Não existe uma linha muito escura em volta do objeto, porque senão a gente vai perder aquela característica do realismo. Então eu comecei com o lápis HB, que é o lápis mais claro que nós temos, conforme a última aula. Comecei aqui com a linhas mais arredondadas. E a diferença de linha, existe uma diferença muito grande de linha e de forma. A linha é o esboço que a gente faz. E as linhas, elas são arredondadas, depende se a linha pode ser vertical, horizontal, diagonal. Agora a forma é a gente, por exemplo, não desenhar quadrado, uma coisa que a gente está enxergando que é redondo, que é oval. Então a gente tem que dar a forma para o objeto. Aqui eu comecei com a linha bem clarinha e depois eu arrumei a forma da maçã, achei a forma da maçã mais arredondada aqui e aqui mais estreito. E depois eu comecei a sombrear do claro para o escuro. Já no sombreamento nós precisamos de cinza, de preto e de branco. Ou seja, cinza, preto entre a base e o objeto, onde bate sombra. E o branco, que é o branco do papel, é onde está batendo a luz. Aqui eu até coloquei uma sombra aqui do lado de cá, imaginando que a luz estaria batendo aqui. Mas a gente vai fazer agora na prática. A gente pode começar aqui com a linha, o exercício de linha, bem clarinho. O lápis, ele é o mais claro, como eu disse para vocês. E a gente vai fazendo umas linhas mais arredondadas e encontrando a forma da maçã também. Aqui nós estamos simulando uma maçã, mas o interessante é a gente começar daqui para frente a fazer exercícios de observação. O exercício de observação, que nós vamos falar posteriormente, são exercícios muito importantes para a gente. Aqui fiz a linha inicial, que é o esboço. Fiz também, achei a forma. E aqui a gente já pode começar, daqui para frente, o sombreamento. Lembrando que aqui é somente uma simulação de uma maçã. Lembrando também que o sombreamento nós precisamos de cinzas, de preto e de branco. Aqui eu estou fazendo umas achuras, que é um termo espanhol usado pelos desenhistas, são linhas, para a gente começar a maçã. Sempre do claro para o escuro. Se a gente faz o inverso disso, a gente vai complicar o nosso desenho. Aqui nas achuras. E vai colorindo. E lembrando que a gente vai ter que dar forma para essa maçã. Ou volumetria, bidimensão. Aqui pode ser mais escuro. Aqui também. É só um desenho inicial para a gente entender que se a gente não colorir o desenho, se a gente não colocar o sombreamento, fica um desenho inacabado. Então aqui, entre a base e o objeto é sempre mais escuro, é onde o objeto está encostando. Aqui a gente está imaginando que está numa mesa, na superfície de uma mesa.
A gente pode colocar até a sombra aqui, imaginando que a luz está vindo de cá para cá. Aqui. Aqui seria a sombra dessa maçã, a luz. E a gente continua colocando aqui os tons cinza, preto e branco. Alguns lugares, algumas superfícies vão ficar mais escuras e outras mais claras. Quando nós fazemos tudo da mesma cor, a gente vai chapar o desenho e vai perder a volumetria. Aqui. Hoje nós estamos falando apenas das linhas, das formas e do sombreamento. Mas nós podemos falar também, que nós vamos falar posteriormente também, da questão da textura. A maçã, ela tem uma textura, uns frisos. Isso aqui já faz parte da textura. Ó, então a gente vai começar, vai colocar essas texturas aqui da maçã, só para dar um ar mais real para essa maçãzinha. Lembrando que é apenas uma simulação. Aqui. Prontinho. Seria mais forte, né? Com os sombreamentos mais fortes. Ficaria mais ou menos assim. Viu como é fácil dar o primeiro passo? Agora eu tenho um desafio para você. Vou pedir para você colocar uma fruta na sua frente e fazer o primeiro exercício de observação. Lembrando da linha, da forma e do sombreamento. Fazendo, olhando para o objeto. E você pode deixar o comentário ou pergunta nesse post ou no vídeo que eu responderei com o maior carinho. Um beijo e até mais!